Ah, já? Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar um debate sobre uma conversa, né, entre as candidaturas mulheres, candidaturas femininas do PSOL em São Carlos. A gente tem 8 participantes, né, entre candidaturas sozinhas, candidaturas coletivas, e a gente decidiu a metodologia, vai acontecer em 2 blocos, né? O primeiro bloco vai ser uma apresentação em que as candidatas vão ter alguns minutos para apresentar suas principais pautas, e aí depois, no segundo bloco, a gente vai abrir as inscrições para as candidatas se inscreverem e fazer alguns comentários, pensando em traçar alguns diálogos, algumas possibilidades entre as pautas que tiverem em comum, né? O debate vai ser organizado a ordem das falas, né, vai ser por ordem alfabética, e a gente vai começar então com a Ana Cláudia. A Ana Cláudia vai ter 10 minutos para falar. Prontinha? Pode mandar ver. Então, queria primeiro dar uma boa noite para as companheiras de luta, agradecer às organizadoras desse encontro por essa oportunidade para a gente dialogar, né, eu e as demais candidatas do PSOL, e agradecer também, dar uma boa noite para as pessoas convidadas que estão nos assistindo. Eu sou Ana Cláudia, sou nascida em Santo André, estou com 48 anos, e me descobri feminista, infelizmente, faz pouco tempo. Quando vítima de violência doméstica, tive contato com a maravilhosa Fernanda Martins, advogada feminista, que deve estar aqui com a gente, né, nos assistindo, de quem ouvi pela primeira vez a expressão de que a culpa nunca é da vítima. E com isso eu também quero salientar aqui a importância desse acolhimento mútuo entre nós mulheres, a tão falada sororidade. Também fui vítima de abuso sexual quando eu era criança. E já aproveito aqui para apresentar uma primeira proposta, né, de tornar a lei municipal a inclusão da educação sexual e de gênero nas escolas, de acordo com as faixas etárias. A gente precisa falar sobre como é importante que as crianças reconheçam algumas atitudes dos adultos como abuso e que tenham a quem recorrer. A gente não pode mais permitir que as nossas crianças continuem vulneráveis aos abusadores. É fundamental que elas saibam identificar e denunciar, que se sintam empoderadas e cientes dos seus direitos. É preciso garantir que elas saibam que as suas partes íntimas não podem ser tocadas por outras pessoas, a não ser para a higiene e para os cuidados, que certos toques que constrangem precisam ser denunciados. E são as educadoras e os educadores que possuem a propriedade, a formação, a sensibilidade necessária para abordar esse tema. As escolas são um lugar seguro para que sejam feitas as denúncias, já que, infelizmente, na maioria das vezes, esse abuso ocorre dentro das suas casas. Bom, sou mãe da Marina, da Lia, da Luana, e como mãe educadora, obviamente, sou contrária ao retorno às aulas presenciais nesse período de pandemia. Então, eu trago alguns dados de ontem. Só no dia 28 de outubro, foram 28.624 novos casos de Covid-19 no Brasil, totalizando 5.468.270 casos, com 158.456 mortes. Em São Paulo, 1.103.502 casos, 39.007 mortes. Aqui em São Carlos, 3.480 casos, 52 mortes. E já aproveito também para apresentar mais uma proposta, ainda para esse período, que não haja volta às aulas presenciais, enquanto não houver distribuição de vacina e segurança para o retorno. Que sejam disponibilizados tablets e internet para todos os estudantes. Se a gente propõe não voltar, tem que viabilizar as atividades remotas. Que seja garantida a segurança alimentar para todos os estudantes das escolas da rede municipal e para os seus familiares. Voltando para a minha apresentação. Estou aqui em São Carlos faz 16 anos, sou professora de ciências na INEB Carmine Bota, na rede municipal, de biologia na Escola Álvaro Biel, na rede estadual aqui da cidade.
Sou mestre em Ecologia pela USP, doutora em Ciências Ambientais pela UFSCar, feminista, sou conselheira regional licenciada da PUESP e sou militante aqui do PSOL. E por que me candidatar a vereadora? Bom, mulher, conheço bem a tripla jornada, né? Os 2 cargos como professora, mãe de 3 filhas, um dos exemplos de vida difícil da mulher nessa sociedade que é desigual e machista, que é de opressão, de violência e de exploração. Daí a importância da gente, as mulheres, ocuparmos o espaço da política para fazermos a diferença, nessa perspectiva que é classista, para a gente poder dialogar com as trabalhadoras e com os trabalhadores de São Carlos, em especial na luta contra as opressões, a luta feminista, que tem os aspectos específicos e próprios das mulheres, mas que precisa estar articulada. Isso inclui a ocupação dos espaços partidário e parlamentar. A gente tem acompanhado repetidas demonstrações de desrespeito, de descaso por parte do governo federal e dos seus seguidores, né, bolsonaristas, em relação às mulheres, negras e negros, povos originários, população LGBTQIA+. Eles usam como argumento a necessidade de preservar os seus valores morais, valores conservadores, elitistas e que servem ao interesse da ordem capitalista, para incitar violência e opressão. E é óbvio que aqui no município de São Carlos a gente também tem alguns exemplos de representantes desse movimento. São pessoas capazes de agredir os manifestantes pacíficos da comunidade LGBTQIA+, na rua, ou de invadir escola e retirar da parede trabalhos feitos por estudantes sobre o respeito à diversidade. A gente não pode permitir que sejam essas pessoas que disputem a consciência dos setores que a gente tenta mobilizar. E diante disso, apresento agora mais algumas propostas, né? Formação obrigatória de estudantes e professores sobre a história e cultura do povo negro e dos povos indígenas, desenvolvimento de projeto de combate à discriminação, de sensibilização e conscientização à diversidade sexual e de gênero nas escolas, com palestras e formação continuada para professores, projetos que aproximem a comunidade, combate da violência escolar contra a população LGBTQIA+, promovendo debates sobre gênero e sexualidade, incluídos nos planos municipais de educação. A promoção de campanha nos serviços públicos, seja no transporte, escolas, universidades, hospitais, postos de saúde, de educação contra a cultura machista e a violência, além de incentivar o uso e divulgar os canais de denúncia. Bom, a gente precisa considerar, lembrar, né, que não são as eleições, essas municipais desse momento, nem outras, né, que vão resolver as nossas vidas, os nossos problemas. Mas nós, revolucionárias, temos a obrigação de ser trincheira para fazer a denúncia desses governos, do Bolsonaro, do Dória, do Ayrton, dos seus partidos, dos empresários que apoiam esses governos e que retiram direitos das pessoas trabalhadoras e dinheiro dos serviços sociais. E é por isso que precisamos de mulheres lá na Câmara, para acabar com a instituição que garante que poucos oprimam muitos, para garantir os direitos sexuais reprodutivos, criar grupos de apoio à maternidade e à paternidade, promover assistência às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, garantir os equipamentos municipais, como a casa-abrigo, para que possam se livrar das relações abusivas, tenham o suporte necessário para reconstruir sua vida. Garantir o funcionamento por 24 horas da Delegacia da Mulher. A gente precisa propor um plano de combate ao feminicídio e à violência doméstica, com esse serviço de acolhimento, programas de moradia e emprego para as vítimas. Além da educação sexual, a educação para a igualdade de gênero nas escolas. E ainda para a educação, a gente também propõe gestão democrática nas escolas, com participação efetiva e educativa de mães, pais, familiares e toda a comunidade, a valorização do conselho de escola, a garantia e a valorização dos grêmios estudantis que sejam livres, democráticos e independentes, a discussão sobre os projetos políticos pedagógicos nas escolas, que incluam os especialistas, as famílias, os trabalhadores da educação e que envolva toda a comunidade, a ampliação do número de creches, a garantia de creches com horários alternativos e que se adequem aos horários de trabalho da família,
ou das mulheres que decidam voltar a estudar. Implementar o custo aluno-qualidade, valorizando os trabalhadores da educação, melhorando o plano de carreira, desenvolvendo um plano de melhorias na infraestrutura, né, bibliotecas, quadras, internet, refeitório, merenda, sistema elétrico e hidráulico, reformas de banheiros, de bebedouros, além de uma política de alimentação orgânica produzida pelos pequenos produtores na merenda escolar. Assim, né, garantindo escola e também as propostas que vocês vão ouvir das minhas companheiras, transporte, saúde, qualidade, já que tudo que não funciona direito na cidade pesa mais sobre nós mulheres. Sobre mães, nós que somos mães, que acumulamos os cuidados com a família, com os filhos, trabalho doméstico, além do trabalho fora de casa. Agradeço a atenção de vocês e estou ansiosa para ouvir as minhas companheiras. Muito obrigada, Ana Cláudia. Obrigada por respeitar o tempo também. Estava dentro do tempo, faltam uns 20 segundos ainda. A próxima a falar é a Ângela Lopes, que vai ter 7 minutos. Pode mandar ver, Ângela. Obrigada, Bruna. Me ajuda a contabilizar o tempo, porque eu estou no celular, talvez eu não consiga ver ali no chat. Gente, gratidão por este espaço, gratidão por esta possibilidade dessa união, desse encontro de mulheres tão potentes. E é interessante dizer aquilo que nos move. Aquilo que nos move é aquilo que nos atravessa cotidianamente. O machismo, o patriarcado, a indiferença, o desprezo, o olhar que nos incapacita para o debate, que nos secundariza, que nos coloca em segundo plano. Ocupar espaço da política e reivindicar o direito ao debate político é a afirmação da nossa resistência, é a afirmação da nossa capacidade, sim. Eu sou Ângela Lopes, eu sou travesti, eu sou transativista, transfeminista, eu sou ex-gestora de políticas públicas para a população LGBT, eu sou membra da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, eu sou autora de um programa que chama Inclusão e Diversidade no Espaço Corporativo e também sou autora de um programa que chama Selo da Diversidade, que é uma adaptação do Selo Paulista para a Diversidade. E eu queria fazer algumas reflexões a partir de políticas de vulnerabilidade. E eu gosto muito de usar como referência o período em que eu estive à frente da Divisão de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. E nesse contexto eu compreendi como é que a gestão pública lida com as necessidades da população, a partir de dois conceitos: urgência e vulnerabilidade. Urgência a partir de ações não políticas, de ações emergenciais. E vulnerabilidade pensando em subsidiar apenas as pessoas que se encontram em risco. E eu compreendi que existe um déficit na compreensão da gestão pública em entender que construir políticas é muito mais do que o assistencialismo imediato, ou do que o assistencialismo pelo olhar da vulnerabilidade. Eu sou sempre questionada porque eu tenho sempre a intenção e a motivação por fragmentar e particularizar o discurso. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está dentro da gestão, a gente compreende a necessidade de pensar políticas específicas. Políticas para a população negra,
políticas para as mulheres, políticas para a população LGBT. Mas, Ângela, por que tantas políticas específicas? Eu já ouvi gente dizendo, mas isso não é excesso de privilégio? Não. Isso é resgate da cidadania historicamente perdida. Isso é a promoção da equidade. Isso é a busca pelo nivelamento de direito. Nós vivemos uma sociedade desnivelada. Nós vivemos uma sociedade em que não acessa de maneira igualitária os serviços fundamentais. Um exemplo claro, que inclusive foi uma briga muito grande em 2015, quando houve a discussão para a reestruturação da Casa Abrigo. A Casa Abrigo é uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência, que está prevista dentro da política para as mulheres. E na discussão da Casa Abrigo, eu propus, pela obviedade da coisa, da questão, que as mulheres transexuais também deveriam ser abrigadas dentro do contexto da política de abrigamento. Eu lembro que causou-se uma grande discussão de foro genitalista, argumentando de que mulheres trans não poderiam ser abrigadas, uma vez que elas não eram cirurgiadas. Então, existe uma intenção por parte do poder público em desproteger determinados sujeitos, determinados cidadãos, por considerá-los sujeitos abjetos, sujeitos fora da norma. Quando eu, Ângela, travesti, me coloco à frente de uma discussão política, me coloco à frente de uma proposta, é extremamente incômodo. Eu senti isso quando fui gestora, pautar política para as mulheres, pautar políticas para a população negra, pautar políticas para a população LGBT é incômodo para a gestão pública. Não é interessante. Em 2015, eu consegui aprovar o decreto 192. O decreto 192 determina que a gestão municipal e as entidades ligadas à gestão municipal respeitasse o nome social e a identidade de gênero das pessoas trans. Foi uma grande discussão aprovar esse decreto. Foi uma grande dificuldade aprovar esse decreto. A prefeitura argumentou inconstitucionalidade por 3 vezes e o caso foi necessário ser levado para a Defensoria Pública. Uma grande dificuldade, gente, que eu percebo, não só dentro do tema da população LGBT, mas eu percebo também entre as pessoas negras, mulheres e PCD, é a ausência e fragilidade no acesso ao trabalho. Uma das minhas iniciativas enquanto gestora foi a adaptação do Selo Paulista para a Diversidade. Se vocês não conhecem, o Selo Paulista para a Diversidade certifica empresas e instituições que promovem ações de visibilidade. Só, ponto. Eu peguei o programa do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, reescrevi para o município e nivelei as especificações. Eu entendi, e aí por isso que é necessário os recortes de vulnerabilidade. É por isso que é necessário a fragmentação da política para que se entenda as prioridades. Deu? Deu tempo. Gente, é um tema inesgotável, então o selo fica para um próximo debate. Beijo, estou ansiosa para ouvir as companheiras. Deu marcação Tá do sem tempo. áudio. Tá me Agora tá. ouvindo?
Opa, Ângela não estava conseguindo ver a marcação do tempo, passou um pouquinho, mas vamos lá. A próxima a falar é a Ariane Machado, vai ter 10 minutos. Oi, boa noite, gente. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu ando umas coisinhas também, que senão eu me perco. Bom, primeiro, eu sou Ariane Machado, para quem não me conhece. Eu acabei me lembrando disso agora há pouco, então eu ia sugerir para nas próximas intervenções, que a gente tentasse fazer uma descrição para as pessoas com deficiência, para que elas pudessem nos ver também, né? Então, me descrevendo, eu sou Ariane Machado, sou uma mulher negra, estou usando uma blusinha preta, um turbante laranja e um colar com pedras pretas. Eu uso um óculos fundo de garrafa. Eu estou no último ano de Ciências Sociais da UFSCar nesse momento, né? Com a pandemia, o último ano ficou meio confuso, mas falta só o TCC para finalizar. Estou me formando para ser professora de Sociologia. Sou uma mulher feminista, antifascista, antirracista e antiproibicionista. Construo o coletivo feminista Juntas e o PSOL já tem 10 anos. Bom, primeiro de tudo, eu não posso deixar de saudar esse espaço que eu estou dividindo com essas mulheres maravilhosas que estão aqui, do PSOL São Carlos, né? Não sei se eu estou enganada, mas acho que todas nós, ou quase todas nós, estamos nesse papel de candidatos pela primeira vez, mas não é de hoje que a gente está na luta, né? Acho que a gente já se conhece de muitas lutas já tem um tempo, né? Aqui a gente tem mulheres negras, LGBTs, professoras, estudantes, cientistas, tem mulheres que nasceram em São Carlos, tem mulheres que escolheram São Carlos como uma cidade para construir a vida, tem mulheres jovens, tem mulheres mães, tem mulheres antifascistas, né? E que, sobretudo, todas nós defendemos a vida das mulheres, né? Eu estou no PSOL há 10 anos aí, mas essa potência em forma de chapa eu nunca tinha visto antes. Eu acho que, eu tenho certeza que se eu não tivesse candidata, certamente eu teria muitas opções de voto qualificado entre todas vocês que estão aqui e são candidatas pelo PSOL. Eu acho que isso é uma potência muito grande que tem que ser dita do nosso partido, né? É lógico que não é mil maravilhas, né? Para nós, mulheres, ocupar a política é sempre um desafio, mesmo que seja um partido progressista, à esquerda, né? Mas a gente sempre encontra desafios, né? Mas a nossa chapa, né? A única chapa que é paritária, né? Que a gente não precisa colocar a mulher como laranja para cumprir cota. A gente tem seis candidaturas encabeçadas por homens, 6 candidaturas encabeçadas por mulheres, e mulheres que estão na luta cotidiana, né? E da mesma forma, o PSOL também é o único partido que tem paridade na Câmara dos Deputados, e a gente vê que, apesar da gente ser uma minoria, né, uma pequena minoria lá no meio daquele monte de deputado lá, conservador e tal, a gente faz um estrago muito grande com a bancada que a gente tem lá, né? E a gente sabe que no mínimo, antidemocrático a gente ter mais de 50% da população que é formada por mulheres e que é absolutamente subrepresentada nas esferas de poder, né? E mesmo quando tem mulheres, não é suficiente, né? A gente sempre fala que não basta ser mulher, tem que estar do lado certo. E o lado certo é o lado da luta pelo fim da exploração machista e a exploração capitalista, porque elas se retroalimentam, né? E o resultado disso, então, dessa subrepresentação, é que muitas das políticas sociais elas não são pensadas a partir das nossas realidades, né, da nossa vivência como mulher na cidade, né. Então, por exemplo, se a gente for pensar o modelo de transporte público que a gente tem hoje, que além de ser caro, precário, muitas vezes você tem que ficar esperando horas num ponto de ônibus. Em muitos bairros, os pontos de ônibus são isolados, são mal iluminados, né? Ou você tem que caminhar longos trechos em vazios urbanos que são mal iluminados, que geram um sentimento, uma sensação de insegurança muito grande, né? Isso se a gente não falar dos inúmeros casos de assédio no transporte público, né? Mas
não só no transporte público, né? A pé a gente é assediado, de Uber, a gente sempre se sente insegura, de bicicleta até, né? Então, se a gente começar a pensar as políticas públicas a partir da nossa perspectiva, a gente vai refletir sobre, por exemplo, se a gente tiver espaços públicos mais ocupados, mais iluminados, né, que são medidas razoavelmente baratas, né, mais baratas de fazer a cidade funcionar, né, você colocar um poste de luz, você fazer um evento cultural que coloca mais pessoas naquele lugar, onde vai ficar menos suscetível a crimes mais violentos, né, a gente colocar linhas de ônibus 24 horas por dia, porque para os homens é tranquilo caminhar quando o ônibus encerra. O máximo que pode acontecer é ele ser assaltado, né? Uma mulher sempre corre o risco de ser estuprada, né, na rua. Então, a gente colocar motoristas mulheres, né? Ou a gente pensar mais ciclovias, ciclofaixas que permitam a autonomia das mulheres e a segurança das mulheres ciclistas para circular pela cidade, né? Aí a gente pode começar a pensar em propostas que são mais adequadas às nossas demandas. Acho que também, pensando nesse sentido, que tem tudo a ver a questão do transporte com a questão da segurança pública. Quando a gente pensa em segurança pública, tem muito político por aí que promete mais policiamento ostensivo, mais arma, mais viatura, e a gente sabe muito bem que para nós, mulheres, esse modelo de segurança ele não funciona, a gente não se sente mais segura se a gente sai na rua e tem muito mais viatura por aí, né? Muitas vezes pelo contrário. Né? E muitas vezes, se a gente for pensar que a violência, muitas vezes ela acontece dentro da nossa própria casa, em muitas casas a violência acontece, então tem que ser repensado um outro modelo de segurança pública, né? Então, chamar a polícia militar não resolve, né? Às vezes é difícil a gente conseguir acessar a delegacia da mulher, porque ela está num lugar afastado, porque ela não está aberta 24 horas por dia, ou muitas vezes porque as mulheres não têm conhecimento pleno dos seus direitos e são desincentivadas na delegacia da mulher, né? Isso sem falar o que já foi comentado também pela Ângela e pela Ana, em relação à rede de proteção, né, o Centro de Referência da Mulher, a Casa Abrigo, que também sofrem muitos ataques, e a Casa Abrigo ficou fechada por muito tempo, o Centro de Referência está fechado ainda. Então, nesse sentido, a gente tem uma das propostas da nossa candidatura é a implantação da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha ela já existe em outros municípios, com outros formatos também, mas a nossa proposta era que ela funcionasse num formato de policiamento comunitário, que ela seja formada por mulheres e atenda às ligações do Disque Denúncia, do 180. Mas que não só isso, né? Que como um policiamento comunitário, ela funcione também com papel preventivo. Então, funcione assim como funcionam as agentes comunitárias de saúde, da atenção básica, né? Que elas façam acompanhamento cotidiano das famílias em situação de violência para que o ciclo da violência se rompa. Que a gente sabe que muitas vezes é nesse processo, né, da repetição do ciclo que a gente perde muitas mulheres, infelizmente, perde inclusive a vida dessas mulheres, né, muitas vezes. E aí, pensando também, né, falei das agentes comunitárias de saúde, no campo da saúde é muito importante a gente fortalecer o SUS, defender o SUS. A gente teve aí uma ameaça de um ataque muito grande essa semana, deixa eu só ver se meu tempo está aqui. A gente teve uma ameaça de um ataque muito grande essa semana, né, com o governo Bolsonaro decretando aquela possibilidade de privatização das unidades de atenção básica, de atenção primária, que já foi revogado por muita pressão social, mas que a gente tem que ficar muito esperto, né? Porque se a gente for ver, as profissionais mais precarizadas da saúde são mulheres também. Então, a gente fortalecer o SUS, defender o SUS também é defender essas trabalhadoras, né? Que são bastante precarizadas, né? E defender as mulheres que são atendidas pela atenção básica também, né, que são, em sua maioria, chefes de família, nas periferias são as principais chefes de família e que têm que ser atendidas, né. E se a gente pensar também, fortalecer a formação
contra o racismo estrutural, porque as mulheres negras tendem a sofrer muito mais com violência médica, com violência obstétrica, então esse tipo de coisa tem que ser fortalecido. A gente tem uma proposta também de implementar a distribuição de produtos de higiene menstrual também nas unidades básicas de saúde, assim como tem distribuição de camisinha, preservativo, a gente também tem distribuição de absorventes, coletores menstruais, porque a gente sabe que isso também é uma dificuldade, também é caro, né, ser mulher hoje em dia enfim, falta 1 minuto. Bom, estou terminando então, só para finalizar, eu acho que mais um tema que eu queria colocar na minha fala é a questão da educação, que já foi pontuada também, mas que eu acho que é muito importante a gente tratar, porque todo mundo acho que conhece muito bem a bancada fundamentalista que a gente tem aqui na Câmara, né, que fica esbravejando por aí essa história de ideologia de gênero, censurando o debate crítico de sexualidade nas escolas e tal. Eu não sou mãe, mas eu conheço muitas mães que reclamam da dificuldade que é criar os filhos fora dessa lógica machista, né, e heteronormativa que oprime muito as crianças e os adolescentes também, né, e que acaba por reproduzir também no ambiente escolar e para fora dele, né, para além dos muros do ambiente escolar, essa ideologia de gênero machista, né, que é a que está posta hoje como hegemônica. Então, acho que a gente tem que ser a linha de frente mesmo, né, nós, mulheres do PSOL, temos que ser a linha de frente aí na luta por uma educação crítica de gênero e de sexualidade nas escolas, né. Então, é isso, para finalizar, eu acho que, como a Angela Davis diz, Angela Davis, que é uma grande referência para mim, diz, quando uma mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela. Aqui nós temos algumas mulheres negras que estão se movendo no PSOL, e muitas mulheres, negras ou não, que também estão se movendo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mover as estruturas e virar essa mesa do poder aí, porque o nosso potencial é revolucionário. É isso, muito obrigada. Se você gostou das nossas ideias, dá uma entrada aí na nossa página, arianemachado.pessoal. Obrigada. Bom, obrigada, Ari. Você passou 2 minutos do tempo, vamos ficar de olho no tempo para garantir que a gente consiga fazer um debate com todo mundo tendo o tempo igual, né? A próxima a falar é a Cláudia Alves, vai ter 7 minutos. Oi, obrigada, Bruna. Vocês estão me ouvindo, né? Sim? Então, eu sou a Cláudia Alves, eu faço parte da bancada participativa Mulheres Visíveis. A minha querida Ângela Lopes falou agorinha, e daqui a pouco a Sara Bononi vai falar também pela bancada. A Sara é a nossa candidata oficial, e nós temos essa organização aí, essa tríade. Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Mas antes de dizer que eu estou muito feliz de estar hoje com essas mulheres, concordo com a Ariane, existem muitas opções incríveis esse ano para vereança em São Carlos, para uma vereança aí que eu espero feminina, porque eu acho que quando as mulheres estão no centro da questão, elas trazem, sim, as questões que lhes são urgentes. Então, eu venho de São Paulo, estou em São Carlos há 10 anos, vim para São Carlos a trabalho, vim trabalhar. Então, de certa forma, São Paulo, apesar de eu ser apaixonada pela minha cidade, me expulsou bem por necessidades econômicas, de abrir novos caminhos. Sou da periferia de São Paulo, gosto muito de dizer isso, porque esse lugar é sempre o lugar onde eu mais vou me reconhecer, porque eu nasci e cresci na periferia da Zona Sul de São Paulo e atuei a maior parte da minha vida profissional nas periferias de São Paulo. E aí eu vim para cá, para atuar dentro da universidade na área de cultura e arte.
especificamente de teatro, pensando aí a democratização cada vez maior dos espaços públicos, na relação entre a universidade e a cidade, e tenho feito isso desde então, nesses últimos 10 anos. Mas, da minha trajetória anterior, eu trago muitas coisas, eu trago a realidade da mãe negra, que vem do sertão, da Bahia, do pai caipira, neto de índios, né? Venho aqui nesse corpo miscigenado, que muitas vezes não tem lugar, não tem voz, e nasci mulher, né? Então, nascendo mulher, a gente percebe uma série de coisas que, por mais competentes que sejamos, por mais que sejamos lideranças em nossos espaços, em nossos setores de atuação, somos inúmeras vezes silenciadas, invisibilizadas. Isso passa a ser normal, né? Desde o início, quando a gente silencia, quando é vítima de assédio numa danceteria, quando você está com as suas amigas, aos 15 anos, e depois quando isso acontece no ônibus e no trem, e depois quando isso acontece no seu local de trabalho, né? E aí a gente fala de assédio moral, a gente fala de assédio sexual. Quando isso acontece também entre os seus pares, entre aqueles que dizem que estão ao seu lado e que de verdade não percebem o quanto nos silenciam de inúmeras formas, que aparentemente são pequenas para eles, mas são grandes para nós, né? Então, nessa bancada, eu venho com a voz do setor cultural e artístico, que foi o espaço que me deu liberdade de atuação no mundo, socialmente. Então, eu saio do ativismo político e social do cotidiano, né? Então, essa bancada, a Ângela tem uma atuação pregressa em partidos, mas eu e Sara somos novatas nisso. A nossa candidatura é uma candidatura que se chama independente. Então, a gente sai desses lugares, desses setores onde a gente atua há tanto tempo, para trazer a nossa voz desses lugares para cá, para um lugar partidário. Por quê? Porque a gente cansou desse silenciamento, e a gente acha que é o momento de mostrar o nosso rosto, mostrar a nossa voz, porque nós não somos diferentes da maioria, né? Acho que a Ana Cláudia falou, eu também sou igual a milhões de brasileiras, né? Trabalho o dia inteiro, me meto em vários projetos, tenho filho para criar sozinha, tenho conta para pagar. Essa é a história da maioria dos brasileiros, né? Que estou agora terminando meu doutorado, vindo de uma realidade periférica, isso é uma grande conquista. Então, quando me coloco nesse lugar, eu me coloco como essa pessoa que quer ter a chance de escolher alguém, votar em alguém que me represente, né? É necessário ter representatividade. Eu quero olhar de novo, quando eu tinha os meus 12 anos e a Luísa Erundina ganhou em São Paulo, para mim foi uma coisa incrível. Aquela mulher parecia as minhas tias, entende? Falava como as pessoas do meu convívio, trazia um sotaque, trazia um corpo marcado. Então, isso faz muita diferença, porque quando a gente coloca nos lugares decisórios pessoas que entendem exatamente, né, a partir da sua experiência, o que é não poder defender as suas causas, os seus espaços e os seus direitos. Eu estava olhando o chat aqui, achando que meu tempo estava acabando, que o chat está toda, mas não, acho que eu ainda estou no meu tempo. Então, eu venho falar dessa área, da cultura, porque a arte foi a que me deu voz, desde lá, da periferia, e depois, quando eu entrei na universidade pública, eu consegui, felizmente, descobrir um lugar de atuação pública, política, pedagógica, em que eu conseguisse trabalhar junto a coletivos, junto às pessoas, para que elas pudessem dizer o que pensam, dizer como podem mudar as coisas. Então, eu acredito imensamente nos movimentos, nos setores que estão na sociedade, mas eu acredito muito no Estado, eu acredito muito na Constituição,
Eu acredito muito que o diálogo entre os setores organizados e o Estado, a partir do legislativo, por exemplo, da vereança, são espaços fundamentais que a gente precisa criar essas pontes. Então, nesse sentido, eu não sou anarquista, porque eu acredito no Estado, eu acredito nas instituições públicas, e eu acredito que é possível enfatizar a relação necessária entre os movimentos organizados, as suas necessidades, e os setores que decidem. E para isso a gente precisa ter pessoas lá com esse olhar. Então, para finalizar, para a Cláudia concluir, queria dizer que se você quer saber mais das nossas propostas, siga a nossa página, Sara Bononi e Bancada Mulheres Visíveis. É isso. Obrigada, Bruna. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Cláudia. Passou bem pouquinho, pode ficar tranquila. A próxima aqui é a Ellen Murato, que vai ter 10 minutos. Boa noite, estão me ouvindo? Espero que estejam bem. Eu sou a Ellen Murato, candidata a vereadora também pela primeira vez, né? Como as minhas demais colegas. Eu tenho 29 anos, sou da área da educação, também sou artista, sou meditante, então eu trago muito essas referências, né, na construção do meu projeto de campanha, né, falando um pouquinho de mim. Eu sou mulher negra, cresci na periferia, no bairro Cidade Araci, morei lá por 29 anos, meus familiares são de lá, meus amigos são de lá, e assim, eu me considero um tanto privilegiada em alguns sentidos, por ter tido a oportunidade de ter o contato com arte, ter ingressado numa faculdade. A gente sabe que essa não é a situação de muitas pessoas, então eu sou muito feliz e eu gostaria muito de poder representar essas pessoas, porque às vezes a gente não tem voz, a gente não consegue mostrar a nossa voz, e a gente está sempre esperando alguém que nos represente, né? É óbvio que a gente vê mulheres incríveis aí, mas, por exemplo, aqui em São Carlos, eu realmente não me sinto representada dentro da Câmara Municipal, nunca tivemos uma prefeita, enfim. Então, eu resolvi sair um pouquinho desses bastidores para me engajar, né, mais politicamente. Por isso que uma das pautas que eu defendo também é a politização, não somente das mulheres, mas como, né, de todas as pessoas, porque através da politização é que a gente realmente consegue brigar pelos nossos direitos, por políticas públicas e realmente cobrar as pessoas. Então, assim, como mulher, eu pensei, falei assim, já que eu ainda não me sinto representada, e se eu conseguir representar as pessoas, né? Eu sempre discuti com as minhas amigas, com os meus, né, as minhas referências, assim, de mulheres, mulheres do meu trabalho, minha mãe, irmã, cunhada, para a gente se empoderar cada vez mais. Então, né, nesse diálogo com essas pessoas, com essas mulheres, eu pensei, bom, quem sabe eu não posso ser essa mulher, né, e falar por mais pessoas. A gente está com um grupo muito rico aqui, né, dessa chapa feminina do PSOL, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, porque eu admiro cada uma dessas mulheres que estão aqui, cada uma com a sua essência, com a sua história de vida. Eu tenho a minha, então eu acredito muito que nós podemos contribuir, sim, né, para uma política justa, né, inclusiva dentro de São Carlos. Então, é isso. Eu tive a oportunidade de entrar no teatro, né, em 2009, mas eu sempre me engajei dentro da arte, na escola. Então, assim, as pautas que eu realmente defendo com unhas e dentes é educação, cultura e saúde mental. E eu
falo que elas estão completamente ligadas umas a outras, porque, por exemplo, cultura é educação, né? Cultura é saúde mental. Então, é importante, sim, que tenhamos políticas públicas, né, destinadas cada vez mais a essas áreas. Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente ainda não tem uma secretaria de cultura realmente ativa, né, que lute pelos direitos dos artistas, o direito da população se engajar e participar desses projetos, né? Então, a sociedade civil precisa estar alinhada e precisa ser atendida dessa forma, né, para que a gente possa se desenvolver. Eu falo por mim, né? A Cláudia provavelmente tem muito mais conhecimento sobre políticas públicas da área da cultura, tanto é que eu sempre, né, procurei participar para entender um pouco mais, mas eu falo como artista, né? Na adolescência eu ingressei no mundo do teatro e eu era a única menina da periferia que estava ali naquele grupo, e era um grupo de teatro que foi destinado através de um projeto do município, né? A gente não pagava nada, mas mesmo assim você via que esse acesso chegava mais àquelas pessoas que já tinham engajamento dentro da cultura. Aí eu cheguei ali e fiquei meio perdida, falei, nossa, né? Vou fazer amizades novas com pessoas que estudam em escolas particulares, por exemplo, né? Eu estudei sempre em escola pública. Enfim, mas aí a arte recebe você de uma maneira tão bacana, tão forte, que você deixa essas diferenças de lado e você realmente se vê artista, você se desenvolve como pessoa. Através do teatro, eu quis fazer letras, porque o teatro me deu a oportunidade de escrever. Nós escrevíamos as nossas peças, então eu aprendi muito, eu cresci muito. E um dos projetos de campanha que eu tenho tentado me fortalecer e ter mais conhecimento é entender também a demanda da população. Por exemplo, eu converso muito com pessoas da periferia, não só da periferia também, mas de outros bairros, e a gente percebe que elas sentem falta disso, né? Às vezes você vai conversar com um moleque, tá ali na praça, você já foi ao teatro, você já entrou em algum grupo, assim, para mostrar sua arte, né? Porque você vê que a molecada né, sabe andar de skate, ou sabe cantar, sabe fazer um debate de hip hop, alguma coisa assim, só que às vezes eles não têm oportunidade de mostrar e desenvolver o seu talento. Então, eu acho que o município precisa ter um investimento nessa questão da cultura, da educação, consequentemente, né, aí auxilia aí na pauta de saúde mental. Eu não vou me estender muito falando disso, porque eu sei que é um assunto extremamente longo, né? A gente escuta muitos relatos aí sobre violência doméstica. Se eu não me engano, no primeiro semestre, né, tivemos mais de 600 denúncias, né, de mulheres em relação à violência. Então, percebemos o quanto que essas pessoas precisam de acesso, de cuidado, e como que elas levam a vida adiante, né? Sofrendo de alguma forma, não só a questão da violência contra a mulher, mas a discriminação racial, a falta de inclusão, o desemprego, né? Pessoas que são geralmente deixadas de lado em situações de vulnerabilidade, muitas vezes não têm oportunidade de cuidar da sua saúde mental, consequentemente da física, né? Porque uma coisa está realmente interligada à outra. Então, eu defendo essas pautas, mas sempre colocando à frente também a demanda da população, que são coisas básicas, né? Se a gente pensar, às vezes você vai conversar com uma pessoa, eu preciso de fralda geriátrica, o posto fornecia, não está mais fornecendo. Então, são coisas tão básicas, mas que aquilo, né, prejudica a vida daquela pessoa, daquela família. Ou muitas vezes, eu preciso de um atendimento de um pediatra no posto de saúde, não tem.
Então, eu construí um projetinho, assim, tentando entender as demandas da população, porque não adianta nada a gente criar um projeto lindo, maravilhoso, sendo que falta leite no posto, sabe? São coisas pequenas, mas que precisamos falar disso, precisamos que o município tenha esse olhar para essas pessoas, para que elas tenham um mínimo de qualidade de vida, né? Então é isso, eu acho que esse momento de política, para mim, tem sido extremamente rico, porque eu tenho aprendido muito e tenho olhado muito para as pessoas, assim, eu tenho escutado mais do que falado, porque as pessoas têm muito mais a dizer. Então, a política é construída coletivamente, né? Não adianta eu querer fazer a minha política, eu preciso escutar o outro, escutar o próximo. E, enfim, eu estou muito feliz de estar com vocês, né? De estar podendo participar desse momento. E, independente de tudo, eu acho que a nossa luta vai muito além desse momento aqui, né? Eu acho que a gente criou uma forma de aprender e lutar cada vez mais coletivamente, né? Para a melhoria da nossa cidade, para a melhoria da vida das pessoas e representar cada vez mais a população. Eu não sei se o meu tempo extrapolou, mas de qualquer forma eu quero finalizar agradecendo essa oportunidade de estar com vocês, de estar falando um pouquinho de mim, das propostas. Eu devo ter falado meio embaralhado tudo aí, mas espero ter sido um pouquinho clara, demonstrado um pouquinho mais de tudo que eu venho construindo até aqui. E deixar o meu site, né, que é helenmurato.com.br, que ali vai ter muitas informações assim a respeito de mim, da campanha. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada, Ellen. Você ficou dentro do tempo, ainda faltou alguns segundinhos aí. A próxima a falar, então, é a Maíra, que vai ter 7 minutos. Tudo bem? Então, vamos lá. Queria primeiramente agradecer o convite, né, do pessoal, o pessoal que organizou essa live maravilhosa com mulheres maravilhosas. E eu queria também agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Uma chuvinha dessa, ouvir essas mulheres maravilhosas, eu acho que é um bom jeito de terminar essa noite, né? Então, meu nome é Maíra e eu faço parte da bancada de Ciência, Tecnologia e Educação. E a gente está apoiando a candidatura da professora Thaís, 50 mil. Então, essa bancada ela é formada por 6 professores e daqui a pouco eu vou contar a história da bancada, tá? Primeiro eu vou contar a minha, né? Agora é o meu espaço. Eu sou são carlense, eu morei a minha infância, a vida inteira, até os 25 anos, pertinho, um quarteirão da Escola Jesuíno de Arruda. Eu estudei no Jesuíno de Arruda, né? Meu pai foi professor dessa escola por décadas, ele deu aula para mais de 20 mil alunos. E eu lembro, né, que eu sou progressista, feminista, como todas nós, né? O que é ser progressistas, né? É acreditar nos direitos humanos, né? Então já vou falar um pouquinho disso. Mas eu me descobri progressista na 5ª série, quando estava tendo a eleição Lula versus Collor. E aí a minha amiga falou: se a esquerda ganhar, minha família vai perder a nossa televisão. E aí eu falei: não é sobre isso. Nós não vamos perder, é sobre dar condições, né, acesso a quem não tem, não é sobre tirar de quem tem pouco, ou da classe média, né? E aí a gente lembra que teve uma baita discussão, eu parei na diretoria aquele dia, aprendi a debater um pouco melhor depois daquele dia, né? Ainda bem. E aí a gente tem que entender, então, que a gente não está pregando isso. A gente está pregando que todas as pessoas têm direito a ter uma vida plena, com todas as características individuais que ela tem. Ela tem que ter direito à saúde, à educação, à moradia, direitos humanos, para todos e todas, né? Então é isso, a gente tem que pensar nisso. Bom, aí eu entrei na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP. Eu sou engenheira mecânica. Eu era a única mulher do curso e eu entendo, né, assim, como uma mulher, agora professora, o impacto disso na turma, né?
Eles têm bastante empatia, eles trazem bastante os problemas para mim, e porque a gente tem esse caráter empático, acolhedor, né? E, bom, eu sou professora agora da Escola de Engenharia, né? Então eu fiz mestrado, doutorado, estudei bastante, né? E eu fui coordenadora do curso de Engenharia Mecatrônica durante 4 anos. E durante esse tempo, eu fiz diversas ações para promover o que a gente está chamando aqui de direitos humanos, né? Então, eu batalhei muito pela implementação das cotas, já estava vindo, né, a implementação de cima para baixo, mas a ESC, ela realmente, ela demorou um pouco mais do que as outras instituições para implementar os números, e eu lembro de várias discussões que eu falava, não, isso é necessário. Então, essa foi uma grande batalha. Eu sempre lutei pela permanência estudantil. Isso. Para quê? Para que todos possam ter acesso à universidade, né? Não adianta entrar, tem que conseguir ficar e terminar o curso, né? Isso é importantíssimo para a gente. Tá. Lutei pelas creches, porque nós, mulheres, temos que lutar por creches. Isso é independência, isso é a nossa rede de apoio. Então, se uma aluna, uma funcionária fica grávida, elas precisam dessa rede de apoio. A gente tem que entender essa diferença, né? A diferença da mulher e do homem. Nós precisamos dessa rede de apoio para que a gente consiga crescer plenamente, trabalhar, estudar de maneira plena, como os outros conseguem, tá? E eu faço hoje em dia parte do Núcleo de Direitos Humanos. Então, eu fiz diversas ações, mas eu percebi que isso estava muito lá dentro da universidade e eu queria muito expandir isso, galera. Aí chegou o pessoal da bancada, a gente se conheceu, são 6 professores, o Aragão da Unesp, o Zayat da ESC, o Leopoldo também da ESC, né? O Eduardo da Federal e a Thaís, maravilhosa, da Federal, né? Aí a gente se conheceu e a gente começou a discutir. E a gente percebeu, poxa, a gente não pode viver, né, numa bolha, né? A universidade não pode ser uma bolha e não estar dentro, né, da sociedade, né? Então, a gente precisou fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente começou a pensar é, o que a gente sabe fazer? A gente sabe dar aula. Além da aula, a gente sabe fazer ciência, né? E o que é fazer ciência? Eu acho legal a gente falar isso. É olhar os problemas de maneira sistemática. Então, como é que a gente faz? A gente observa, identifica um problema. Aí, a gente propõe uma solução. Implementa aquela solução, e aí a gente vai avaliar se essa solução foi legal ou não. Se ela não foi, a gente traz as melhorias. E aí a gente ficou pensando, poxa, esse método científico, na verdade, o papel do vereador é isso. Vamos pensar, né? O vereador, o que ele faz? Ele observa, ele vê, ele ouve a sociedade, ele identifica os problemas. E aí ele faz propostas, as leis, não é? Ele faz propostas. E aí ele acompanha a implementação. Então, ele fiscaliza e avalia o executivo. Ele faz essa avaliação e aí ele propõe melhorias no processo, tá? Então, a gente começou a adotar esse método nas nossas reuniões e no nosso trabalho para trazer propostas para a sociedade. Então, a primeira coisa que a gente percebeu foi a falta de integração da universidade com a cidade, né? Então, a gente tem que tratar isso. Como? Com projetos extramuros, né? Então, a gente tem que promover que esses problemas da sociedade sejam encarados, estudados e propostas saiam da universidade. Com relação ao quê, Maíra? A tudo. Mobilidade, com relação aos problemas das enchentes, a educação, né? Aí a gente pode também pensar na universidade como uma parte da educação, trazer coisas para a educação. Como, Maíra, você vai trazer propostas para o ensino municipal? Não. As professoras municipais, estaduais, são extremamente competentes. Elas se arrumam. Elas trazem as propostas, é o contrário. Elas trazem as propostas para a gente. Mas as nossas portas precisam ser abertas para elas. Elas precisam fazer visitas, a gente pode dar palestras, cursos, e essa integração tem que melhorar, bastante. E isso a gente pode também trabalhar o turismo. Por que São Carlos não trabalha o turismo científico, o turismo histórico, o turismo
no ambiental. São Carlos tem um potencial incrível, esse potencial ele é desperdiçado, e a gente tem um papel nisso. Fora isso, a gente tem um hospital escola, a gente pode integrar o hospital na sociedade de uma maneira melhor, ele está sendo subutilizado, na verdade. Os alunos da medicina, então a gente tem que trabalhar leis que facilitem essa integração, tá bom, pessoal? Fora isso, a gente percebeu que os conselhos municipais precisam ser fortalecidos para que a voz do povo seja ouvida. Então, tem o Conselho Municipal, que trata da defesa do meio ambiente, da arte, da cultura, que está um pouco desativado, então a gente precisa trazer ele de volta, né? O pessoal da educação está formando um agora, eu faço parte. Então, a gente tem que dar voz e ouvir esses conselhos, porque é uma parte fundamental do processo, né, sistemático de trazer soluções para a sociedade, tá bom? E, finalmente, eu queria falar que a gente vai defender de maneira intransigente, né, de maneira, assim, bem forte, né, o aprimoramento, a olhar o plano diretor da cidade, não é? Porque a gente tem que entender que isso tem um impacto na mobilidade, na qualidade de vida, no acesso à educação, no acesso à saúde. Então, a gente tem que ter propostas, fazer um estudo e fazer essa implementação de maneira sistemática, tá bom? Com fiscalização. Já vou sair, Bruna, então eu queria finalizar, que estamos à disposição e podem, daqui a pouco a Thais vai falar da saúde, tá? Um abraço, obrigada. Falei. Muito obrigada, Maíra. Passou um pouquinho ali, mas vamos lá, vamos seguindo. A próxima a falar, então, é a Sara Bononi, que vai ter 7 minutos também. Boa noite a todas, todos e todes. Sou Sara Bononi, da bancada Mulheres Visíveis. Estiveram antes de mim Cláudia e Ângela. Porque eu começo agradecendo a iniciativa, é isso mesmo, é esse lugar que nós precisamos ocupar, mulheres visíveis. E começo falando do porquê, pessoal. Como a Cláudia disse, nem eu nem ela tínhamos uma história em política partidária. E há um ano, essa história vem se costurando dentro de mim, né? Abri diálogo com alguns integrantes de vários partidos. Por quê? Porque eu sempre pratiquei cidadania ativa, desde que vim para a cidade. Então, há 10 anos eu pratico cidadania ativa. E não é por coincidência que há 10 anos atrás eu assumi pela primeira vez a presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Carlos. Então, a partir daí, a minha trajetória começa. Eu não atuo somente de forma institucional. Então, as demandas me chegam, porque eu estou na instituição, e muitas vezes não cabe à instituição fazer nada, ou a instituição não aprova. Então, a partir daí, começou a minha atuação de Sara Bononi, no que eu chamo de cidadania ativa. Eu acho que a minha primeira ação, que foi notória na cidade, foi defender uma mulher negra que sofreu violência policial. Então, o caso saiu na mídia nacional, e foi quando eu advogo há 20 anos, sou formada pela Unesp, e eu resolvi mudar para cá para criar meu filho de uma forma mais tranquila. E aí, quando eu abri minha portinha de advocacia, essa mulher negra foi procurar uma advogada. E quão feliz ela não ficou quando eu abri minha porta e ela se deu de cara com a mulher negra. Então, a partir daí, eu começo a militar em direitos humanos, entro na Comissão de Direitos Humanos, e, no segundo lugar, me vem o Cerrado, a questão do Cerrado. Então, eu advoguei para o coletivo Cerrado, em razão da primeira ação popular ambiental, uma parte de bioma, uma porção de bioma dentro da UFSCar se mantém. Então, essa minha atuação me faz dialogar com essas inconsistências, incongruências que a gente vê no sistema. Então, como é que uma parte em extinção pode não estar preservada, cuidada da maneira devida dentro de uma universidade? Então, não é o fato de você ter conhecimento, de você ser de uma universidade, não é o fato de você ter uma instituição como a OAB, não é o fato de você ter instituição nenhuma, não é o fato de você ter uma série de leis que vai fazer com que o direito se cumpra. O direito, a sociedade precisa de cidadãos ativos. Então, é em razão disso que eu entendo que uma das coisas principais, antes de ter propostas, uma das coisas principais é causar isso no indivíduo.
E isso só vai ser causado quando o poder público fornecer meios para que esse cidadão se prepare. Então, eu entendo que é preciso fazer uma escola de conselheiros, mas não só. É preciso também que as ações desses conselheiros seja pautada de uma habilidade técnica jurídica. Então, eu quero lutar para que o executivo, porque isso pertence ao executivo, essa determinação, para que o executivo determine que a Procuradoria Municipal ampare, assessore as ações dos conselheiros, para que não aconteça como aconteceu com o Conselho de Cultura, que um edital posteriormente foi questionado e o conselho ficou aí, a ver navios por anos. Então, assim, há uma série de ingredientes que eu entendo que, através da minha trajetória, eu posso somar para tornar essa cidade mais, a gestão mais eficaz, para tornar essa cidade efetivamente mais humana, porque é através das várias representações dos coletivos, falando diretamente com os agentes públicos, e isso se dá através dos conselhos, e também das agências públicas, é que nós vamos efetivar isso, nós vamos efetivar a democracia, o poder para o povo, né? E eu acompanhei algumas audiências públicas e vi que a forma como isso se dá, né? A lei está lá, o poder público cumpre fazendo audiência, mas será que o cidadão tem a capacidade de fazer valer o que ele deseja, o que ele entende como necessário? Não. Eu acompanhei audiências públicas do plano diretor, em que arquitetos da prefeitura falavam de forma que, no caso foi em Santa Água Vermelha, que o povo não conseguia dialogar. Então, assim, para o povo era uma série de falas que não se concretizavam, né? Não se concretizavam. Eu vou falar aqui de outras coisas que eu fiz também na cidade, que eu acho que falam muito sobre mim. Eu atuo em vários casos de violência contra a mulher, né? Tudo de forma voluntária, alguns têm bastante notoriedade, outros nem tanto. Atuo também em casos de racismo, e não só na parte jurídica, mas também na parte administrativa. Isso é importante por quê? Porque o direito administrativo precisa, principalmente das instituições aqui da cidade, das universidades, precisa ser a forma como ele é aplicado precisa ser questionado, o devido processo legal precisa ser respeitado. Então, chega de criar empecilhos para que os advogados acessem os autos e possam, assim, acompanhar, diligenciar da forma que mais resguarda os direitos dos seus clientes. Então, tudo isso precisa esses canais precisam ser abertos, nós precisamos encontrar pessoas dispostas dentro das universidades a fazer isso, mas isso só se faz, esse campo político só muda com muita participação popular. Eu apresentei um plano, um projeto de lei em 2015, eu também estive à frente da Comissão da Igualdade Racial e também da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Apresentei um projeto de 2015 para ter cotas nos concursos públicos e no momento da votação não teve quórum. Então, assim, há uma distância do sujeito, né, com os instrumentos, com esse lugar que é do povo. E a gente precisa promover isso. E é por isso que eu resolvi entrar na política partidária. Acho que eu cheguei num limite de atuação ativa cidadã e, através dessa soma, que eu chamo de soma transformadora, Sara, Cláudia e Ângela, pessoas que também são ativistas e cidadãs ativas há muito tempo, eu encontro aqui a força e a vontade de te representar. Obrigada. Tem mais tempo? Vou continuar. Eu também acho importante que a lei, não lembro, 10.000, a lei que obriga o ensino da cultura afro e indígena nas escolas, ela precisa ser monitorada e ela precisa ser efetivada. Não é possível que depois de tantos anos a gente não encontre, você tenha que ver TACs, termos de acordo celebrado entre MP e prefeituras,
para que ela continue incipiente. Então, isso precisa ser resolvido para ontem, né? As leis não podem adormecer, né? As leis precisam ser vivas, porque é pior ter uma lei escrita e não cumprida do que uma lei inexistente. Isso dá um lugar de democracia nula, de falácia democrática, e isso a gente precisa combater. Muito obrigada, Sara. Você tinha dado o tempo certinho, aí eu não avisei porque você já estava se despedindo. Tudo bem. Bom, agora a nossa última convidada é a Thaís, que vai falar também por 7 minutos. Pode começar. Eu estava no mudo, né? Desculpa, gente. Obrigada por irem me avisar, que eu estava vendo que vocês iam me avisar. Então, assim, é uma alegria enorme estar com as companheiras de partido, né? Como já foi falado pela Ari, a gente tem o orgulho de não precisar forçar a barra, né? Eu acho que a gente não precisou forçar a barra exatamente porque em um lugar que se acolhe as mulheres se sentem à vontade para ocupar os espaços. Eu acho que esse é o caso do pessoal daqui de São Carlos. Quero saudar todo mundo que está em casa assistindo a gente, né, e saudar também a Maíra, minha queridíssima companheira de bancada, que está aí nessa empreitada muito bonita que a gente está fazendo. Então, um pouco voltando, resgatando, né, quem fala por último tem a dor e a delícia de falar por último, né? Muita coisa é falada antes, mas, ao mesmo tempo, a gente pode resgatar muitas das falas anteriores para já fazendo um entrelaçamento. Então, assim, no estilo da Ana, né, que foi a nossa primeira companheira a falar sobre por que eu me candidatei, eu sou psicóloga de formação, sou doutora em saúde coletiva e estudo políticas públicas. Na verdade, a minha trajetória toda foi estudando, pesquisando e trabalhando nas políticas públicas, né? Eu trabalhei na assistência social, trabalhei na saúde, trabalhei na assistência estudantil, que são 3 políticas públicas cruciais, né, no Brasil, e tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer experiências pequenas acontecerem, né? Supervisiono serviços que, modéstia à parte, lógico que eu considero bem-sucedidos, né? E penso, por que não, né? Se existe um conhecimento que é do campo das políticas públicas e que ele pode se voltar para a cidade, por que a gente não aproveita esse conhecimento que a gente já tem para poder voltar ele para a cidade? Então, assim, a Maíra fez uma fala bem legal de como se faz ciência, e aí a gente pensa, né? A gente tem discutido muito a palavra tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, pensa em outras coisas, mas atualmente a gente fala muito de tecnologia social, que, na verdade, é o uso desse conhecimento a favor da cidade. E é desse ponto de vista que a nossa bancada pensa, né, de como a gente traduz essa tecnologia para um cotidiano melhor. Então, voltando à história do método, a Maíra quis falar sobre o método científico, vou falar um pouco sobre como que a gente age nas políticas públicas sociais. Hoje a gente está falando sobre mulheres, né, mas se o convite fosse para falar sobre negritude, sobre juventude, a lógica da construção da política pública é a mesma lógica, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para construir uma política pública é colocar ela na agenda. Colocar na agenda quer dizer assim, essa coisa é importante. Então, por exemplo, quando o PSOL, né, coloca uma live sobre mulheres, uma live sobre negritude, ele está dizendo, isso é importante. Parece, né, no nosso contexto histórico, que isso é normal, mas se a gente for pensar quanto tempo, né, que esses momentos existem, eles são momentos muito recentes na nossa história. Eu iria dizer na nossa história democrática, mas nem posso mais dizer isso, né, assim, mas, enfim, mesmo assim, são momentos muito recentes em que a gente fala sobre esses grupos populacionais que normalmente estavam marginalizados. Bem, depois disso, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, para qualquer uma das políticas públicas. Então, no nosso caso aqui da nossa discussão, a gente precisa situar quem são as mulheres, né? A gente sabe que a cidade de São Carlos tem o IDH muito alto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tem bairros periféricos, que não sofrem da mesma maneira, né? Que
que outros lugares do Brasil, né? Por exemplo, quando a gente estava nesse trabalho de construção, São Carlos, a zona urbana de São Carlos tem 100% de saneamento básico, que é um luxo, né? Se você for comparar para o resto do Brasil, é um luxo. Então, assim, nós temos, né, logicamente, uma periferia mais vulnerável, mas mesmo assim, a nossa cidade tem algo de muito bom, né? E tem muitas potências também. Bem, depois disso a gente vai começar a implementar e a monitorar as políticas públicas. Essas políticas públicas estão dando certo? Não estão dando certo? E aí, quando a gente vê isso, a gente vai redefinir os caminhos, né? A gente pode muito bem fazer a política e perceber que ela não está funcionando, como foi a fala da Sara antes de mim, né? Não basta existir a lei, não basta existir... A gente fala assim, política pública... gerencial e política pública normativa. Qual é a diferença entre uma e outra? Política pública normativa seria, existe um documento chamado Política Pública Municipal para Mulheres de São Carlos, né? E aí ele vai dizer como é que funciona tudo isso de uma forma integrada. A política pública gerencial, mesmo que não exista a normativa, é como que essas questões estão sendo tratadas no município. Então, terminando, como eu tive a sorte de ficar por último, né, falando um pouco das nossas potências, a gente tem muitas potências no nosso município, né, pelo menos eu entendo assim. O que a gente tem sobre potências? E também resgatando um pouco a fala da Ângela sobre as vulnerabilidades. As vulnerabilidades, assim, quem não, né, não é muito do campo da saúde, não estuda muito, né, o campo da saúde, entende a vulnerabilidade como determinismo, né, como se eu dissesse, né, que as mulheres são vulneráveis ou que os negros são vulneráveis, como se isso fosse uma coisa ruim. Na verdade, no nosso campo do conhecimento, a discussão sobre vulnerabilidade, ela vem exatamente em oposição à ideia da população de risco, que normalmente ela está atrelada a estigma. Então, na discussão do campo das vulnerabilidades, a gente vai entender quais são as dinâmicas que entrecruzam cada situação. Isso vocês já fizeram essa discussão muito bem, né? Então, o que é ser uma mulher, mas ser uma mulher rica? O que é ser uma mulher, mas uma mulher pobre, uma mulher negra, uma mulher branca? É o campo das vulnerabilidades que vai entender esse dinamismo de situações que vai pender, né, para um quadro mais negativo a um quadro mais positivo. Então, eu vou dizer isso de uma forma muito simples, eu vou exemplificar de uma forma muito simples. Tem a vulnerabilidade que eu gosto mais, porque é o nosso campo que a gente trabalha, é uma vulnerabilidade que a gente chama vulnerabilidade programática. O que quer dizer isso? Ter filho é uma coisa ruim necessariamente? É uma vulnerabilidade necessariamente? Não deveria ser, certo? Mas, por exemplo, acompanhando as creches, né, que as companheiras das mulheres visíveis, os debates que as companheiras das mulheres visíveis fizeram sobre creche, vocês viram lá. A gente aqui no nosso município tem um problema que as creches funcionam até às 5, mas o horário de expediente é até às 8. Como que uma mãe trabalhadora vai poder, né, ir trabalhar se a creche do município não cumpre o horário de expediente? Bem, então, aí se cria uma vulnerabilidade. Então, isso é uma vulnerabilidade que a gente chama de vulnerabilidade programática. Porque se a gente tivesse um programa, se a gente tivesse uma política pública adequada, a gente não teria o problema não existiria. Então, para finalizar, eu sei que o tempo está terminando, eu vejo como potência, né, as nossas conferências, a gente tem material, a gente tem os relatórios, conferência de saúde das mulheres, conferências LGBTQ+, a gente não precisa inventar a roda, né, a gente tem o LAPREV, o Laboratório de Prevenção à Violência na universidade, a gente tem as promotoras legais populares, então a gente já tem um monte de iniciativas super importantes dentro do nosso município. O que a gente precisa é integrar isso em uma política, aí sim, né, numa política pública normativa para que ela funcione adequadamente. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje à noite. Opa, vamos lá. Desculpa. Muito obrigada, Thaís. Então, a gente encerra agora o nosso primeiro bloco, né? E agora, não sei, primeiro acho que é bom avisar, né, que a
a candidata Laila Miranda, ela teve algum problema pessoal e ela não pôde estar aqui com a gente, né? Candidata ligada à proteção animal. Agora, no segundo bloco, as meninas elas estão um pouco tímidas para se inscrever aqui. A gente pode começar com a Ana Cláudia? Temos. Deixa eu acender a luz aqui. Só um minutinho. 4 minutinhos? Tudo bem. 4 minutos, tudo bem, Ana? Tudo bem. Acho que vou usar bem menos, né? Eu queria dizer que foi super prazeroso ouvir todas as companheiras. Queria dizer que não me surpreendeu nem um pouco, né? Obviamente, ver como as nossas falas são coincidentes, como a gente luta pelos mesmos ideais. Dizer que é uma emoção grande tá passando por esse processo, é muito aprendizado mesmo, como várias disseram, mas eu fiquei especialmente tocada pela fala da Ellen, né? Quando ela diz que tem aprendido muito, a gente tem aprendido mesmo, e como é importante que esse espaço dentro do PSOL, que garante, né, a paridade de candidatas e de candidatos, é importante. Como a gente sente que garantir que mais mulheres ocupem o espaço parlamentar aqui na cidade, a gente tem 21 vereadores hoje na Câmara, sendo 2 mulheres, 19 homens. E aí eu queria fazer um convite para quem está nos assistindo e para quem ainda não está afiliado ao PSOL. Venham conhecer, venham interagir com a gente, venham lutar mais de perto, né? Tem bastante gente nos movimentos sociais que participam, mas que não têm uma afinidade maior com um ou com outro partido. Dê uma chance, venham nos conhecer e quem sabe daqui 4 anos, como eu já falei antes, eu não acho que seja esse espaço de eleição que vai resolver todos os nossos problemas, né? Mas a gente precisa disputar esse espaço, é claro. Quem sabe daqui a 4 anos não são vocês, representantes dos bairros, dos movimentos sociais. Outro dia eu tive com o Ronaldo, com o Matheus, que são candidatos, né? O Ronaldo é nosso candidato a prefeito, o Matheus é candidato a vereador. A gente esteve lá na ocupação dos sonhos e na ocupação em busca dos sonhos. E ali também, junto com o Paulo Tair. Gente, como é importante ver aquele povo de luta, né? A gente fala na luta, mas a nossa luta é uma luta privilegiada. Acho que, obviamente, que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo patamar, a gente tem as especificidades, a gente tem que dar as mãos para as companheiras que estão numa situação mais complicada, né? E lutar juntos. E aí eu estava ali naquele ambiente em 2 situações, né? Na ocupação dos sonhos, uma vizinha da outra, e a ocupação em busca de um sonho. Na ocupação em busca de um sonho, o pessoal acabou de conquistar o direito à terra, né? Então, a prefeitura já fez algumas obras ali, que não eram as obras que precisavam ter sido feitas, né? Então, prometeu mundos e fundos, fez um trabalho mais ou menos, mas está ali me apresentar para aquelas companheiras e para aqueles companheiros que já têm uma conquista de movimento social, né? É bem diferente de que quando a gente fala, por exemplo, com as professoras, quando a gente está lá no sindicato, na luta pelos direitos dos professores, pela melhoria da escola pública, né? Então, a gente está ali falando com pessoas que já estão engajadas na luta. E aí eu disse isso para elas, né? Vamos ver se vocês se engajam, se vocês se filiam ao partido, para que daqui 4 anos possam ser vocês as representantes, né? As nossas representantes, para que possam ser as candidatas e para que sejam eleitas a vereadora. Obrigada e desculpa me estender. Não se estendeu, não, Aninha, deu certinho. A próxima a falar, então, é a Sara Bononi.
4 minutos também. Oi, oi. Não estava preparada, achei que eu fosse mais para frente. Bem, faltou dizer que a urgência da mulher é a urgência de todos, todas e todos da sociedade, né? É a mulher que cuida do seu filho, é a mulher que cuida do seu filho deficiente, então é a mulher que precisa da educação especial, é a mulher que precisa da creche, é a mulher que cuida da sua mãe, né? É a mulher que precisa de um transporte público de qualidade, porque ela precisa levar o filho para a creche e chegar no trabalho a tempo, né? Ela precisa sair rápido do trabalho para levar o filho no hospital, enfim. Então, todos os problemas da sociedade atravessam essa mulher. E é isso que a gente precisa entender, né? E esse diálogo tem que estar muito aberto, né? Nossa conversa tem que ser muito próxima com essa mulher. Uma bancada feminista e de mulheres, ela tem isso, né? E a nossa bancada é composta de mulheres de mais de 40 anos. Todas as mulheres têm mais de 40 anos. Tem 2 mulheres que são mães, né? Então, eu e a Cláudia somos mãe, a Cláudia é mãe solo. Enfim, eu acho que a gente tem aqui elementos muito ricos, né? A urgência para atender essa urgência da mulher, que é a urgência de todos e de hoje, né? Para atender a questão da saúde, né? A questão da cultura, que é uma questão de todos e é de amanhã, do hoje para formar o amanhã. Enfim, eu queria agradecer, falar que eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento que começou no mundo, né? Não é agora que começou. A gente vê aí mulheres à frente de países que saíram melhor da questão Covid do que tantos outros, né? E nós aprendemos com as nossas mães, com as nossas avós, essa ancestralidade que é de ser cuidadora, né? De olhar o todo, de saber administrar. Faltou falar da questão desse recorte necessário. A Ângela falou bem, mas na minha fala não teve, para as populações que são historicamente excluídas. Então, para os negros, para as negras, para a população LGBTQ+, para os deficientes físicos, nós precisamos sentar, verificar o que há no orçamento, o que há em andamento e como isso pode ser melhorado. E abrir esse diálogo e fortalecer o que já existe. Obrigada. Obrigada, Sara. Sobrou um tempinho aí também, mas vamos lá. A próxima a falar, então, é a Ariane Machado. 4 minutos também. Bom, gente, para finalizar, eu estava lembrando aí de um episódio sempre me vem na cabeça quando a gente começa a debater mulheres na política, LGBTs na política e violência política também, né? No começo do ano aconteceu um episódio quando veio a ministra Damares para São Carlos, meu gatinho, quando veio a ministra Damares para São Carlos, um grupo de pessoas se organizou para se manifestar contra declarações machistas e LGBT-fóbicas dela, e eu estava entre essas pessoas e a gente foi escorraçado, apanhou, tomou chute, soco, ovada, de uma série de brutamontes que estavam lá, né, na minha percepção, milicianos, que estavam tentando fazer um papel que eles diziam ser um papel de fazer cumprir a lei, de dizer que a gente estava lá irregular, fazendo a nossa manifestação, e estavam conduzidos por um vereador bastante conhecido, que eu não faço questão de dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é. E esses caras hoje, eles estão candidatos todos aí na eleição, né? Estão candidatos a vereador, candidatos a prefeito e tal. Então, eu acho que essa eleição municipal, ela também demonstra uma necessidade da gente derrotar o bolsonarismo no município, né, porque também existe uma manifestação municipal, né, das políticas de morte bolsonaristas que estão postas para o Brasil todo, que se manifesta aqui na nossa cidade, assim como em outras cidades, né, e nós, mulheres, a gente foi a linha de frente no Fora Cunha, a gente foi a linha de frente no Ele Não, a gente conduziu a Primavera Feminista, muitas de nós aqui somos frutos da Primavera Feminista, então a gente sabe que se a gente se juntar, a gente é muito forte, né, a gente mete medo
em muito conservador que está aí, que não gostaria que a gente estivesse participando da política, né? Então, eu acho que o que eu queria deixar de recado final é isso, assim, da gente ter dimensão do tamanho da nossa força e da importância que é, nesse momento, a gente derrotar também essa política de morte no município, essa política bolsonarista e os bolsonaristas, os filhotes do Bolsonaro no município. Então é isso, o convite que eu faço para todo mundo que está assistindo é vote numa mulher que está do lado certo, vote numa mulher do PSOL. Se você não votar em mim, vote em qualquer uma dessas outras que está aqui, que com certeza seu voto vai estar muito bem representado. É isso, e fora Bolsonaro. Obrigada. Obrigada, Ari. Fora Bolsonaro. Então, a próxima a falar é a Cláudia Alves. Também vai ter 4 minutos. Quero também, né, minha fala final aí, agradecer, dizer que se eu pudesse, votaria em todas que falaram hoje, porque a mulherada é potente mesmo. Só quero reforçar, talvez, alguns aspectos aí, né, falar especificamente aí do meu lugar, dessa pessoa que vem né, que sai de um espaço que não há voz e encontra na arte, que é uma dimensão, sim, né, a arte e a cultura é uma dimensão inquestionável da vida humana, da vida em coletivo. Então, geralmente, a gente fala da política pública e das políticas públicas, e essa é uma pauta que sempre falta, né? Porque, então, por esse motivo, eu quis vir aqui reforçar. Quando a Ellen fala da Secretaria de Cultura, por que é importante? Por que é importante ter um Estado organizado, ouvindo os setores de cultura, os setores especializados? Por que isso é importante? Porque o ser humano, o sujeito, ele é formado por muitas facetas, né? E poder se organizar coletivamente e ter na arte essa dimensão de ver o mundo, ver novas possibilidades, né? É também uma possibilidade de se comunicar de outra forma. Eu acho que, às vezes, eu, por exemplo, fiquei muito tempo longe dos partidos, porque hoje em dia, a Sara entregou a nossa idade, depois dos 40, a gente quer novas formas de comunicação. A gente quer escuta, a gente quer afeto, a gente quer outras dimensões do ser humano, porque a vida já é e já está muito violenta para todas, todos e todes. Muito violenta. Então, a gente precisa buscar novas formas de organizar esses discursos, sim, e a arte e a cultura têm um papel fundamental nisso, e quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de qualquer aspecto da vida social, qualquer aspecto que tenha significado, que seja simbólico, né? Eu estou falando desde uma manifestação super antiga que aconteça no Nordeste, até um espetáculo teatral, não importa, né? Todas essas manifestações são igualmente valorosas e elas lidam com aspectos da nossa vida que não precisam ser esquecidos, porque essa dimensão, ela também tem a ver com saúde do sujeito de forma plena. Então, dizer isso, dizer que reforçar o setor cultural da cidade, olhar para esses encontros entre as pessoas, esses encontros comunitários, isso a gente precisa reforçar em todas as instâncias, né? Por esse motivo que eu disse que eu acredito tremendamente na organização social em diálogo com o Estado, né? Em diálogo com o governo, com as instâncias, porque são muitas, elas são difíceis de chegar e a gente precisa que a cara dessas instituições seja alterada, com a nossa presença, com a nossa voz, com as nossas... E eu acho que teve uma coisa que foi dita aí, acho que pela Sara e pela Thaís, que por que a gente não está falando de tantas propostas efetivamente, a bancada Mulheres Visíveis? Porque a gente tem passado por um processo de escuta muito forte em todas as regiões da cidade. Os projetos estão aí, as propostas estão aí, muitas delas acontecem já, mas estão absolutamente invisibilizadas. Então, o papel da vereança é esse, é de fiscalizar, é de mostrar, é de visibilizar,
é de propor encontros e que as coisas realmente aconteçam. Então, acho que deu meu tempo e quero agradecer vocês todas, meninas. Obrigada aí pelo encontro, foi ótimo. Muito obrigada, Cláudia. Deu certinho o tempo cravado. A próxima a falar agora é a Ângela Lopes, também 4 minutos. Oi. Oi, tá me ouvindo? 4 minutos que você tem para falar, Ângela. Tá me ouvindo? Ó, eu só quero ler um comentário aqui do Fábio Luiz, que fica como uma provocação. O Fábio Luiz diz o seguinte, ó: sou surdo e que, infelizmente, não consegui entender nada, porque não tem intérprete de Libras. E falta onde está a acessibilidade para a comunidade surda? Cadê o respeito à comunidade surda? Queremos intérprete de Libras, eu tenho direito. Esse comentário está na transmissão do vídeo. É uma discussão que nós da bancada Mulheres Visíveis temos feito diariamente. E é uma discussão que eu acho que o partido deveria fazer. Eu sei que a gente tem pecado nisso, né? A gente tem negligenciado, a gente fala de inclusão, mas a gente tem negligenciado essa parcela da sociedade por não oferecer um discurso qualificado que seja acessível. Então, que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente faça a meia-culpa. Eu discuti exaustivamente essa semana com Sara e Cláudia. Nós fomos atrás de intérpretes. Existe uma tabela de preço para intérpretes. Não é barato, cobra-se em torno de R$200 por meia hora de gravação, no mínimo, mas é uma demanda necessária. Eu não sei até que ponto a gente consegue isso levar a nível de partido, mas para que a gente pense e fortaleça esse debate, colocar isso como pauta prioritária nos planos dos partidos, que em todas as incursões, que em todos os debates, a gente tenha o intérprete de Libras. O Luiz é um menino gay, conhecido meu, e fez esse comentário, e eu estou trazendo o comentário aqui para o coletivo, porque eu acho que a gente precisa pensar coletivamente essa questão, tá? Beijo. Muito obrigada, Ângela. Eu acho que isso é um erro que é inadmissível mesmo, é um erro cometido por nós que estamos aqui na organização dessa live, e é um erro inadmissível ainda mais por São Carlos formar profissionais que trabalham com a tradução e interpretação de Libras, né? A gente vai tentar se esforçar para não cometer esse erro grotesco novamente. Isso demonstra o quanto o capacitismo ele também está infiltrado num partido de esquerda que quer combater opressões como é o PSOL, né? Infelizmente. A próxima a falar é a Thaís, que também vai ter 4 minutos também. Ângela voltou para a tela? O que aconteceu? Ô, Bru, só para pontuar, não é um erro desse evento, é um erro de todas nós, em todas as nossas atividades. Eu ainda não vi. Se alguém fez uma transmissão com tradução em Libras, me corrija, mas eu não vi. E eu acho que a gente precisa pensar nesse aspecto. Se a gente não consegue pensar isso isoladamente, pela questão da falta de alcance, de verba, a gente pode pensar isso coletivamente, tá? Não é uma crítica a esse evento, é uma crítica aos nossos eventos da bancada, é uma crítica ao partido, é uma crítica a
todas as incursões que a gente tem feito até o momento. Não, com certeza, Ângela. É que além de ser um erro de todo mundo, né, também é um erro nosso e é importante a gente se colocar assumindo o nosso erro. A próxima a fazer as finalizações agora é a Thaís, e vai ter 4 minutos também. Fiz o mesmo erro, gente. Comecei a falar com o microfone desligado, desculpa. Não, em relação ao primeiro tema, eu vou chamar toda a nossa fala de primeiro tema e vou chamar essa questão, né, que foi falada agora de segundo tema. Em relação ao primeiro tema, assim, eu só tenho a agradecer, né, eu acho que a sorte de eu ter ficado por último da outra vez é porque eu já pude ir complementando, conversando com as colegas, então me sinto feliz, né, de ter estado aqui e contemplada pela fala das minhas companheiras de PSOL e espero que o debate tenha sido interessante. Em relação ao segundo tema, assim, não querendo desfazer a meia-culpa, mas conclamar mesmo a militância da esquerda, né? De fato, essa causa me toca muito, eu tenho um problema de mobilidade nas pernas, mas eu penso que isso não tem importância, porque, na verdade, a minha sensibilidade em relação a isso já era anterior ao meu problema, né? E a gente de fato, a gente tentou fazer esse cuidado, mas em relação aos serviços, assim, especificamente, se eu for falar sobre a nossa candidatura da bancada, a gente não conta, né, com apoio basicamente de ninguém, né, a gente nem sequer abriu para conseguir recursos com vaquinha. Então, quando a gente cotou, também a gente teve esse cuidado, né, de cotar o serviço de janela, de libras. Eu recebi alguns valores que eram totalmente fora da nossa realidade de pessoa civil, né? De arcar com um valor, assim, que cada vídeo eu recebia um valor de R$ 250 por minuto de um vídeo gravado. Então, para tirar isso de uma candidatura que não tem recursos, né, e de pessoas comuns, que na verdade é o nosso caso, inviabiliza. Agora, a gente entende, né? Então, a gente tentou fazer outras coisas. Não sei se vocês estão vendo. Na nossa candidatura, a gente tem tido cuidado de legendar todos os vídeos, que é a forma econômica, infelizmente, que a gente consegue, né? A gente tem legendado todos os nossos vídeos, porque a gente sabe que a comunidade surda é muito importante, de qualquer maneira, é muito importante na cidade de São Carlos, mais ainda, né? Mas eu aproveito, agradeço, né, o puxão de orelha da pessoa que se colocou, e conclamo, né, assim, a militância mesmo, né, da comunidade surda. É tão ruim falar isso, porque eu estou falando e aí vem a sensação de que eu estou falando, mas que não pode nem chegar, porque de fato não tem a tradução, né, mas fazermos chegar esse pedido para a militância da comunidade surda para nos ajudar, né, a gente quer ser acessível, a gente precisa ser acessível, infelizmente a gente não tem verba. O PSOL é um partido de esquerda que efetivamente não conta, né, graças, né, a alguma entidade, não conta aí com aqueles financiamentos mais bizarros que as pessoas recebem para fazer as suas candidaturas. A gente só tem mesmo a nossa força de trabalho, nossa vontade, e nesse sentido a gente pede para a militância da esquerda nos ajudar a fazer chegar nas pessoas e construir com a gente os nossos debates e nos ajudar nesse sentido da acessibilidade. Muito, muito, muito obrigada a todos, todas, todos que estiveram aqui presentes, e fica o meu pedido, né, para a militância surda de esquerda que nos ajude, a gente quer chegar. Gente, desculpa. Vai chegando no final, a gente vai esquecendo que tem que desmutar o microfone. A próxima a falar agora é a Ellen Murato, que também vai ter 4 minutos para colocar suas considerações finais. Pode mandar ver, Ellen. Bom, na verdade, minhas colegas foram super claras, assim, representaram muito bem a questão das pontuações dos assuntos relevantes, né? Eu quero reforçar
uma situação que eu venho notando muito, assim, quando eu converso com as pessoas na rua, ou por mensagem, ou conhecidos, é a questão da desesperança, né, na política. Muitas pessoas, tem muita gente que às vezes não dá a oportunidade de nos ouvir, outras dão, mas elas não têm aquela esperança de que é possível resgatar realmente uma política igualitária, uma política de justiça. Então, eu venho deixar aqui o meu desabafo e também para que vocês, eleitores, pessoas que estão nos assistindo, nos dê a oportunidade de falar, de conversar, porque assim, a gente quer fazer uma política nova no município. E para isso a gente precisa de oportunidade, né? De mostrar o nosso trabalho, de mostrar que a gente quer realmente trabalhar em prol de todas, de todos, de todes. Então, o meu desabafo é mais esse mesmo. É possível, sim, gente, construir uma política igualitária, né? De equidade. Então, as pessoas que estão lá provavelmente não te representam também, mas temos a opção, que é a chapa do PSOL, né? Eu quero convidar a todos que estão nos assistindo para conhecer as candidaturas do PSOL, porque tem muita gente boa, assim, eu fico até emocionada de falar, porque tem candidatos excelentes, com propostas incríveis. Assim, eu falo por mim, mas todos nós estamos articulados em trabalhar juntos, né? Independente de quem se elegeu ou não, as nossas propostas, elas se encontram. Então, a gente precisa de oportunidade e realmente mostrar que é possível fazer uma política de verdade em São Carlos para todas as pessoas. Eu acho que é mais isso mesmo. Eu acho que a Cláudia e a Thaís comentaram a respeito de projetos que já existem, sim, existem muitos projetos, alguns nem saíram do papel, né? No caso da cultura, no caso da saúde. Então, a gente precisa de vereança que estejam lá para realmente fiscalizar, para buscar soluções, para criar um canal de transparência com a população, que às vezes elas não têm. A gente sabe que a política, que a construção de projetos e a aprovação de leis não é fácil, mas é possível, com pessoas que realmente têm vontade de fazer acontecer e criar um diálogo com a população de transparência. Então, é isso. É mais um pedido de, assim, venham para o nosso lado, conheçam os candidatos do PSOL, porque vocês vão se surpreender. As propostas são realmente muito boas. Eu tenho orgulho de fazer parte disso tudo. Muito obrigada, Ellen. Agora, para a gente fechar com chave de ouro esse debate incrível, eu vou chamar agora a professora Vaíra, que também vai ter 4 minutos para colocar suas considerações finais. Peraí, só um minutinho, gente. Não, a minha filha estava tocando um negócio aqui. Viu? Quando a gente tem criança, é assim, a gente tem que saber como é que a gente lida, né, como mãe, como mulher, como profissional e como agente de política, porque todas as nossas ações, elas são políticas. Então, o pessoal que fala de desesperança, né, que a Ellen falou, a gente entende, há uma despolitização. Então, hoje em dia, as pessoas falam, você vai se envolver com isso para quê? Para fazer a diferença, para ouvir quem precisa ser escutado e para tentar fazer a diferença. A gente precisa ocupar os espaços, faz parte desse momento da história do nosso país. As pessoas não podem mais abrir a mão de não ocupar os espaços políticos, os espaços públicos, os conselhos, os cargos de vereança. Nós não podemos mais abrir mão disso. A gente tem que, sim, eu gostei também da fala da Ana, né, que ela falou assim, a gente é privilegiado, a gente fala de luta, mas a gente é privilegiado. Eu tenho certeza absoluta disso. É por isso que a gente não pode somente estar satisfeita com a luta para o próximo, com o pouquinho, sabe? A gente tem que expandir mesmo isso, para que a gente consiga levar direitos, levar direito à vida, né, que a gente fala para todos. Nós merecemos isso.
Aí você vai falar assim, mas que estranho, né? A Maíra, professora, tem um cargo legal, tem uma profissão legal. É verdade. Por que a gente está preocupado com isso? É só porque ela, vamos dizer assim, a síndrome, né, da princesa Isabel? Claro que não. Na verdade, nós temos que pensar na sociedade como um todo. Se a sociedade não está legal para ninguém. Então, como é que você vai passar na rua e você sabe que aquela mãe precisa de uma creche, que aquela criança não tem merenda na escola, ou que aquela pessoa não tem a visão que ela tem oportunidade, que ela tem falta de esperança? Isso não está legal. Então, não adianta você ter alcançado alguma coisa se você não consegue olhar para o lado e ter empatia. Então, a bancada da ciência, de tecnologia, ela está à disposição agora na sociedade para esse olhar, para trazer essa voz. A gente não está acomodado mais. A gente tem que agir. Chegou a hora de sair só do papel, da teoria, da lousa e colocar o que a gente acredita na prática. É o que a esquerda sempre fala, né? Falta praxe. Então vamos para a praxe. Não basta só estar na teoria mais, tá? Então a gente vai ter que implementar esse método sistemático, científico, na vida real, porque é necessário. A população precisa desse amparo, a população precisa de ser escutada e as propostas precisam ser elaboradas para atender essas demandas. Tá bom? Então, eu faço parte da bancada da professora Thais, a bancada é Ciência, Tecnologia e Educação. Convido vocês a dar uma olhada no nosso Face, na nossa página, dá um Google, acha rapidinho, tá? Bancada, nosso número é 50.000. Queria agradecer novamente essa oportunidade, tá bom? Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui essa nossa live. Obrigada a todas as convidadas que disponibilizaram esse tempo de correria, né, de campanha já na reta final, para sentar, discutir entre mulheres, né, o que a gente pensa, o que a gente analisa, o que a gente está propondo para São Carlos, né? E aí o recado final é: vote nas candidaturas das mulheres do PSOL e fora Bolsonaro. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.